Olá, meus amigos, beleza? Eu me chamo Lucas, bem-vindos a mais um Filmografia. Muito obrigado desde já pela sua visualização, obrigado pela sua atenção e sejam bem-vindos a Derry pela segunda e última vez. Na conclusão de It, capítulo 2, é justamente sobre esse filme que nós vamos falar hoje. Quando It foi lançado, dividi-lo em duas partes foi a decisão mais sensata e mais acertada a se fazer. Não só pelo tamanho da obra, pelo tamanho do livro, que compila mais de 1000 páginas, mas pela complexidade do assunto, pela complexidade da narrativa, que precisava ser trabalhada delicadamente, que precisava ser trabalhada minuciosamente, a fim de que todos aqueles que são fãs do original se sentissem honrados e se sentissem agradados. O primeiro It fez muito sucesso em 2017 e conseguiu se tornar a maior bilheteria de filmes de terror da história, embora tenha dividido opiniões. Algumas pessoas disseram que tomaram muitos sustos e não sentiram medo. Outras sentiram medo e não tomaram muitos sustos. Mas uma coisa que eu posso te garantir em relação a It é que você ficou desconfortável com alguma coisa naquele filme. Se ficou na parte 1, tenha certeza que no capítulo 2 também vai ficar. Na história, 27 anos após os eventos do primeiro filme, que foi maravilhosamente orquestrado e maravilhosamente encenado pelo elenco mirim, 27 anos se passaram depois daqueles eventos onde eles quase derrotaram Pennywise. Os assassinatos voltam a acontecer na cidade de Derry e Mike Hanlon, o único dos perdedores que ainda morava na cidade, precisa ligar para os seus amigos para que eles voltem para a cidade, para que eles voltem para casa, para colocar um fim em Pennywise de uma vez por todas, lembrando do juramento que eles fizeram ao final do primeiro filme. Uma coisa que me preocupava muito na parte 2 é, será que o elenco adulto vai conseguir repetir a atuação, repetir o peso da atuação do elenco mirim? Porque o elenco mirim deu uma vida, deu vivacidade ao capítulo 1. E é muito gratificante ver que sim, eles conseguem. O elenco adulto, você consegue enxergar o elenco mirim no elenco adulto, não só por causa das semelhanças físicas que eles têm, mas por causa da excelente atuação. Eles repetem os maneirismos desenvolvidos pelas crianças no primeiro capítulo. Eles repetem todas as construções de personagem, eles repetem e conseguem fazer isso de uma maneira convincente. Você assiste o capítulo 2, ainda que tenha assistido o capítulo 1 há muito tempo, e consegue reconhecer os otários, reconhecer os perdedores ali. Precisa se lembrar do que It tenta vender. It é uma obra que fala sobre traumas de infância, e isso é muito utilizado nesse segundo capítulo, porque as bases bem sedimentadas e bem construídas, foram dadas pelo capítulo 1. Se o capítulo 1 não tivesse uma base tão sólida e tão poderosa, tão convincente a respeito dos traumas dos perdedores, o capítulo 2 talvez não saísse tão bom dentro dessa esfera, dentro dessa exploração. No capítulo 1 nós vemos que os perdedores são filhos de pessoas quebradas, de pais ruins, de pais paranoicos, pessoas que não deveriam ter filhos, mas têm. E por conta disso, à medida que os perdedores crescem em suas versões adultas, nós vemos que eles têm problemas, que eles têm traços psicológicos, marcas de sua infância que eles carregaram para a vida adulta. E isso é mais mostrado em alguns personagens do que outros, mas todos têm um trauma de infância que precisam superar. It fala sobre a superação dos medos, superação das dificuldades. E o filme, o roteiro não tem pressa em trabalhar isso. Ele coloca os perdedores adultos em situações de perigo individual, muitas vezes, para que eles superem os medos, mas principalmente para que eles aprendam a contar com a ajuda uns dos outros, para que eles consigam vencer o mal maior que Pennywise representa. Todas as bases estão estruturadas no primeiro capítulo e muitas perguntas, muitas coisas que ficaram em aberto no primeiro capítulo, mostra-se nesse segundo que foram deixadas propositalmente para serem respondidas agora. O filme utiliza um recurso de flashback muito grande. Então, em várias cenas nós vamos ver flashbacks do elenco mirim, para que cenas possam ser preenchidas e possam ser respondidas de uma maneira satisfatória, para que, já que é uma conclusão, não se fique nenhum buraco no roteiro, nenhum furo de roteiro muito grande, e que acabe prejudicando o andamento da história. Uma coisa que me incomodou na parte 2, duas coisas particularmente me incomodaram. A primeira é a extensão do filme. É um filme muito longo, são 2 horas e 45 minutos. Eu entendo que por ser a conclusão de uma saga, é necessário que fosse extenso. E o roteiro até mesmo se preocupou em enxugar pequenas subtramas que existem no livro e que, de certa forma,
não contribuiriam para o desenvolvimento que o filme queria dos perdedores. Pequenas subtramas que envolvem personagens secundários, como a esposa do Bill ou o marido da Beverly, foram anuladas, enxugadas para que não estendesse mais o filme do que ele já é extenso. E a segunda coisa que me incomodou foi uma coisa a respeito do elenco mirim. As crianças de It foram rejuvenescidas digitalmente para a época do filme, 2017, porque eles cresceram, eles já não têm mais aquele rostinho, e era necessário que preservasse aquele rosto para que a sequência fosse feita. E houve um trabalho muito porco de modelagem. Tem uma determinada cena, principalmente no rosto do Ben, que você vê que ele é todo construído digitalmente, então tá muito gritante, ficou tudo muito feio, ficou muito na cara que aquilo era tudo digital. Lembra do bigode do Superman Liga da Justiça? Pois é, uma coisa do mesmo padrão e pior. Faltou uma atenção maior à modelagem, uma atenção maior aos recursos de computação gráfica, mas só no que diz respeito a eles. Isso são coisas que me incomodaram, mas que não fazem frente a tudo aquilo que o roteiro apresentou, a tudo que o Andy Muschietti apresenta em sua direção. O Pennywise ele continua visceral, ultrajante, ele é um traje, ele é quase pornográfico, ele é repulsivo, astuto, e nesse filme ele mostra que ele é mais violento do que qualquer outra coisa que você já tenha visto. Ele cerca os perdedores de várias formas, principalmente remetendo à infância deles, mostrando que eles vão morrer se eles continuarem a desafiá-lo. Ele quer que eles morram por conta do que eles fizeram com ele 27 anos depois. É uma atuação belíssima do Bill Skarsgård. Ele consegue convencer como palhaço, ele é assustador, mais pela sua atuação do que pela sua caracterização. E isso é um ponto muito positivo de It. A batalha final dos perdedores contra Pennywise é apoteótica, é digna de um filme de super-heróis. É muito bem construída, trabalha todos os valores emocionais, porque o filme é uma jornada de crescimento e amadurecimento. E principalmente no que diz respeito à mensagem de apagar coisas do passado para que o futuro possa existir. O filme trabalha muito essa questão de libertação do passado, de superar coisas que te marcaram ou machucaram no passado, para que você possa ter um futuro feliz ou um futuro melhor. It também nos mostra que existem horrores no nosso mundo que são muito piores do que Pennywise. Horrores proporcionados por nós mesmos humanos, em outros humanos. O ato de abertura do filme, a primeira cena, mostra um caso clássico disso. E vocês vão entender assim que assistir. O final de It também mostra o poder que as palavras possuem. Aliás, a ferramenta utilizada para derrotar Pennywise tem a ver com isso. E é uma lição, uma reflexão muito importante do que as palavras podem fazer na vida das outras pessoas, o que elas podem fazer nas nossas vidas e o poder que elas têm, seja para levantar, seja para destruir, seja para exaltar e seja para humilhar. A conclusão de It é satisfatória, faz jus, está à altura do capítulo 1 e cria todo-se um filme inteligente que tenta se desprender e consegue se desprender de inúmeros clichês do gênero de terror. É cruel muitas vezes, é visceral, é bruto, mas ao mesmo tempo é emocional, profundamente emocional, principalmente no que diz respeito à conexão entre os perdedores e imensamente reflexivo. O carinho desenvolvido pelo elenco mirim é uma coisa tão grande, tão bem trabalhada, que tem base no capítulo 1 e que no capítulo 2 explode e nos coloca nos momentos íntimos, porque o terror que existe em It está vinculado à empatia que sentimos pelos perdedores, o medo de que algo aconteça com eles, o medo de que eles sejam derrotados, o medo de que eles sejam mortos, e tudo isso explode em momentos muito íntimos. Inclusive tem uma cena em específico onde eles se reencontram, e é uma coisa tão bonita, tão leve, tão descontraída, que nem parece fazer parte de um filme de horror. É como se nós reencontrássemos amigos que não víssemos há muito tempo, e essa nostalgia tão poderosa é transmitida de uma forma tão clara, tão simples e tão pura para o público, que é um dos momentos mais bonitos do filme. It se desprendeu da obra original, mas tem ela como base. O filme desenvolveu o seu próprio caminho, apresenta um resultado único, tendo como base o roteiro do livro, mas não se prendendo a ele. Ainda bem que as subtramas conseguiram se enxugar, porque existe um determinado personagem que só existe por respeito ao material original, mas ele não acrescenta em nada, o desenvolvimento dele, o tempo de tela dele é bem pouco e o próprio roteiro se encarrega de sumir com ele para que a história possa concluir. It, capítulo 2, merece a sua atenção. É um filme que eu aguardava muito.
e que de certa forma atendeu as minhas expectativas a respeito da conclusão. Muitos detalhes, principalmente a batalha final, eu fiquei muito curioso como a direção do filme iria desenvolver. Mas a direção do filme se mostrou ousada, confortável em ousar e, acima de tudo, atenciosa com a preocupação dos fãs a respeito da obra, atenciosa com o pensamento dos fãs a respeito de It. It, capítulo 2, é uma conclusão épica para uma história muito complexa, para uma história muito reflexiva e que com certeza vai agradar você, fã do gênero de terror. Se você gostou, deixa nos comentários. Se você concorda comigo, também comenta. Se você discorda de mim, também comente. Deixe o seu like no vídeo, ajuda o vídeo a ser divulgado, ajuda o engajamento do canal e o mais importante de tudo, inscreva-se. Esse foi o Filmografia. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço.